Aí, comecei. Esperar mais uns 2 minutinhos, né, para o pessoal entrar. Tava uma galera já na outra. Pois é. E depois você libera para eu compartilhar a tela? Tá. Deu certo? Aqui tá que todos podem compartilhar. Você consegue compartilhar? Sim. Já pode? Vamos começar? Deu certo aí? Deu certo. Pode... Acho que já tem 10 pessoas. Pode começar. Então, gente, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou bem feliz com esse convite. A Marília me convidou, principalmente porque eu participei recentemente em uma entrevista para o TCC dela. E parece que fez bastante sentido. Ela queria compreender um pouco mais dessa abordagem que eu realizo dentro da cirurgia plástica, né? Então, vou contar só um pouquinho sobre mim. Eu sou carioca, moro em Goiânia há 9 anos e me reinventei aqui na cidade, né? Comecei do zero aqui. Tem 12 anos que eu terminei a residência em cirurgia plástica e 15 anos de medicina. E daí, assim como vocês, sem dúvida, essa vontade de fazer cirurgia plástica, né, a gente já começa a acompanhar um pouquinho, vai para o internato de cirurgia plástica, mas foi só aqui em Goiânia que eu comecei a perceber uma tendência à perda de resultado. E daí hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do que, para ver se eu consigo inspirá-los, né, a pensar diferente na cirurgia plástica, trazer um pouco desse conceito de inflamação, que não sei até onde vocês já conhecem, sobre isso, que traz a abordagem da medicina integrativa, principalmente, que é uma área na qual eu fiz uma pós-graduação. Em 2015, eu conheci um pouco mais sobre essa realidade, e, na verdade, a fisiologia humana. Então, alguns conceitos que eu vou trazer aqui hoje para vocês, basicamente, trazem muito da fisiologia, um pouco de bioquímica. Vamos ver quem é que está fresco nesse sentido. Depois eu vou conectar um pouco com a realidade, até capacitá-los e trazer algo que vocês possam aplicar e começar a questionar um pouco do que ainda é realizado hoje. Então, começando nessa parte da inspiração, a ideia, meio que ficou bem em cima de onde eu quero ler, pronto. A ideia é falar primeiro sobre o medo. A maioria das pessoas, na minha visão, a maioria dos pacientes, né, traz o medo para a gente, traz o medo da dor, da anestesia, do resultado não atingir a expectativa, da cicatriz ser muito grande ou de má qualidade, até de morrer, né? Certamente a morte é uma preocupação dos pacientes. E do lado do cirurgião plástico, nós temos os medos de complicações, a gente não quer que os pacientes tenham complicações, assim como não querendo... Como é que está em cima? Como é que eu faço para reduzir? Pronto. E a morte do paciente. O que mudou um pouco para mim foi entender essa pirâmide de Maslow, não sei se vocês já ouviram falar a respeito, a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Esse psicólogo resolveu todas as minhas dificuldades de facilitar a dificuldade de encontrar a melhora da autoestima. Nem todos os pacientes que buscam cirurgia plástica encontravam a autoestima que buscavam. E isso me trouxe, primeiro, seria falta de força de vontade para continuar treinando, seguindo uma alimentação adequada? E, na verdade, com a fisiologia e a medicina integrativa, eu vi que não,
que nessa base de pirâmide, primeiro a gente precisa ter uma fisiologia ajustada, então respirar bem, comer adequadamente, ter uma qualidade de sono adequada, né, um sono reparador e profundo, com ritmo circadiano ajustado, a excreção adequada, e aí a gente para pensar quantos dos pacientes têm um adequado funcionamento intestinal, ou mesmo uma boa qualidade das fezes, disposição, humor, e a gente vai entrar numa série de questões relacionadas à fisiologia, mas a partir da fisiologia ajustada é que a gente vai alcançar o próximo passo, que seria a segurança. Depois disso, amor e relacionamento, e penúltimo, a estima, que é o que eles buscam, muitas vezes, com a cirurgia, segurança e autoestima melhor. E aí sim alcançar a realização pessoal, e a maioria das pessoas está buscando realização antes mesmo de ter uma fisiologia adequada. E geralmente a gente começa a perder essa adequada fisiologia por volta dos 25 anos. Daí, basicamente, a maioria das pessoas que hoje trabalha com alguma abordagem, quando a gente fala de terapia complementar, que traz muito dessa visão de aromaterapia, ozonoterapia, que eu gosto bastante, erra na aplicação da terapia, assim como do protocolo que eu vou compartilhar com vocês hoje, mas a maioria das pessoas erra na forma de aplicar. E daí não adianta a gente aplicar errado, é importante que a gente vá para a ação, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, tentando compartilhar um pouco da minha experiência e da minha visão, da minha forma de abordar hoje a cirurgia plástica, e por isso eu trouxe esse conceito de cirurgia plástica saudável, para que a gente possa ter a implementação adequada dos protocolos e entender o que a gente precisa observar, né? Para conectar, ficou um pouco ruim aqui, mas hoje eu utilizo o histórico pessoal, não é apenas a história do paciente, né? História patológica pregressa, história familiar, história da doença atual. A gente identifica muitas pessoas com queixas de gordura localizada. E quando a gente trabalha nesse formulário as queixas globais, que seriam alterações de sinais, funcionais e sintomas que trazem para desajuste fisiológico, em geral eu observo 80% ou mais dos pacientes traz além da gordura, a ansiedade e o cansaço. Agora ficou melhor. E para mim isso é um ciclo de insucesso. Eu identifiquei que como a gente vai ter melhora de gordura, de contorno corporal, que é um dos pontos que nós abordamos, se a paciente tem ansiedade, se ela está cansada para continuar treinando ou ansiosa e está falando demais. Certo? Uma das outras percepções que eu tenho é que, na maioria das vezes, as pessoas entendem ainda flacidez de pele, mas, na verdade, elas têm retenção hídrica. Daí eu criei essa manobra do colchão da água, que basicamente é um movimento vibracional, como se fosse piparote, né? Acredito que você já tem algum contato aí com semiologia, não sei qual é o período de cada um de vocês, mas o piparote que traz aquele movimento vibratório, e eu aplico ao invés de SIT, eu trago para essa avaliação de subcutâneo. Então, quando eu trabalho o movimento vibracional no abdômen, por exemplo, a gente observa que existe a retenção de água fazendo vibrar esse tecido subcutâneo e que quando a gente vem com essa proposta de desinflamação, é exatamente nesse ponto que a gente vai trazer mais alteração para o paciente compreender. Pessoal, desliga aí o fone, por favor, não sei. O pessoal Quero o meu sempre aqui não... mesmo, aqui Tá, na não, minha beleza. rua. Tranquilo. E daí, quando a gente desinflama, o paciente começa a reduzir retenção de água e não gordura como se imagina. Muitas pessoas precisam antes emagrecer para cirurgia plástica. É muito comum, os cirurgiões plásticos solicitam muitas vezes, mas eu, apesar de já ter ouvido, Thaís, você vai cansar de pedir para os pacientes emagrecerem. Eu não cansei, realmente eu não canso e hoje eu consigo oferecer para ele uma estratégia diferente para oferecer resultado a longo prazo. Então, se eu trabalho e desinflamação, a partir disso que eu vou conseguir oferecer melhora de metabolismo, fisiologia hormonal, para esse paciente aí sim conseguir emagrecer e ter o sucesso que ele espera na cirurgia quando a gente fala de contorno. Mesmo que não seja contorno corporal, a gente ainda assim impacta. Quando eu tenho inflamação de mucosa nasal e esse paciente vai fazer uma rinoplastia, eu mudo o resultado dele pós-operatório. A gente tem uma mucosa menos congesta, menos edemaciada, uma mucosa que sangra menos na cirurgia, e um resultado mais rápido com relação à regressão de edema e principalmente alterações com relação ao olfato. Bem, basicamente, como é que a gente faz então para interromper esse ciclo de insucesso? Hoje,
que eu quero trazer para vocês de diferente é para que vocês identifiquem no paciente as alterações relacionadas à inflamação, e aí sim a gente consiga preparar o paciente antes da cirurgia para que a gente tenha sucesso após. E quando eu falo sucesso após, significa redução de complicações, que é o medo do cirurgião, né, um risco principalmente relacionado à trombose, que é uma das coisas que a gente mais estuda em cirurgia plástica, né? Como prevenir trombose. Certamente vocês já devem ter ouvido falar de escala de Caprini, e daí a minha proposta vai de encontro, e não ao encontro, do que se propõe por Caprini. Até então, eu vou compartilhar com vocês alguns artigos do que a gente tem, do que se propõe até hoje, e a minha ideia é propor algo diferente, realmente preventivo, mudar risco, e não apenas identificar o risco e, a partir disso, adotar medidas para a prevenção de tromboembolismo. Mais importante que isso é falar o que é inflamação. Talvez vocês não tenham ainda tido contato com o conceito de inflamação crônica subclínica. Quando a gente fala de inflamação, a gente pensa de imediato que seja uma resposta imunológica do corpo ao trauma ou qualquer evento que ameace a integridade. Aí a gente pensa em inflamação aguda, que seriam as artrites, né? Gastrites, tendinites, qualquer inflamação que gere aquele conceito, né, que traz dor, edema, rubor, e isso é o que a gente pensa de inflamação aguda. Então, é fácil reconhecer, a gente tem sinais e sintomas que o corpo mostra, né, para a gente que a gente tem alterações relacionadas à inflamação aguda, é uma resposta imediata ao trauma. Enquanto que a inflamação crônica subclínica, ela é assintomática e silenciosa, geralmente a gente identifica a instalação de inflamação crônica subclínica a partir dos 6 anos de idade, e a gente vai identificar um dano às células. Hoje a gente chama isso um conceito de inflammaging, então é um envelhecimento pela inflamação crônica subclínica. Então, a gente vai utilizar alguns marcadores para identificar essas infecções, inflamações silenciosas, que são geralmente assintomáticas. Mas a gente precisa aqui também diferenciar saúde e doença. Saúde não é a ausência de doença. Saúde é ter exames, principalmente, né, em níveis ótimos, e que a gente não tenha queixas, como ansiedade, como cansaço, insônia, queda de cabelo, depressão, ansiedade, e por aí vai. Então, quantos pacientes têm alteração de saúde e que ainda assim são submetidos à cirurgia plástica, né, mas que não têm doenças e que por isso são tratados como pacientes ideais? E na verdade não são. E é isso que vai gerar complicações quando a gente entende que a inflamação está lá enchendo o copo, estou enchendo o copo aos poucos, e daí vem a cirurgia plástica, é uma gota, transborda meu copo, isso é a complicação. A minha proposta é que a gente vá desinflamando, portanto, esvaziando esse copo, para que a cirurgia seja só mais uma gota que não vai mudar nada, e a gente segue a vida do paciente sem problema algum. Então, a gente vai prever o surgimento de doenças crônicas e danos teciduais a longo prazo, definir condutas assertivas e diminuir o risco de complicações durante e após a cirurgia. Nessa tabela que eu estou apresentando ao lado, é uma tabela chamada inflamograma sistêmico. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nesse exame, possivelmente não. Eu não sei como é que está a medicina hoje, né? Mas, certamente, há 20 anos a gente sabia de todos esses marcadores, a gente estuda os marcadores, mas eles não são utilizados para avaliação de saúde, muito menos de doença. Nós temos aqui 2 pontos. Um inflamograma completo, que daí traz todos esses marcadores plaque-2, PCR e esses aqui de baixo, interleucina 6, 10, TNF-alfa, vitamina D, calprotectina e óxido nítrico. A gente tem aqui as faixas ideais, eu espero que vocês confiram isso e comecem a observar na rotina. E o score inflamatório, que está aqui separado, ele está dentro do inflamograma. O inflamograma sistêmico é um exame que tem um custo em torno de R$ 1.500, né? Um pouco oneroso para a gente aplicar isso no pré-operatório, sendo que a paciente já vai ter outros custos. Mas, o score inflamatório, ele é factível da gente utilizá-lo na nossa rotina e é isso que eu proponho. Ocorre que a gente tem um problema. A plaque 2, que é esse primeiro item, ela não é realizada fora de inflamograma. Então, a gente acaba ficando com o score inflamatório incompleto. E a minha proposta, para facilitar a aplicação
dessa classificação na rotina é que a gente considera como positivo. É claro que isso para fins de estudo não serve, é por isso que nos estudos que eu trabalho, eu faço pesquisa. A pesquisa eu trabalhei da seguinte forma: eu avalio o inflamograma antes, né, quando a paciente chega até mim, vamos escolher inflamograma. Faço tratamento e a gente faz novo inflamograma após, mostrando o resultado que a gente obteve com o protocolo que eu preconizo. Daí o restante, triglicerídeo HDL, PCR, índice de atividade inflamatória, que é PCR dividido por 0,11, a circunferência abdominal, homocisteína, fibrinogênio e lipoproteína A. Desses daqui, do score inflamatório, apenas homocisteína e lipoproteína A não devem ser tão conhecidos por vocês. A homocisteína, quando a gente para pensar e talvez investigar um pouco mais do que se trata, a gente vê que ela está lá na escala de Caprini como um risco significativo quando a gente a tem níveis acima de 16 unidades, micromol por litro, no caso. Entre 8 e 16, eu estou colocando aqui para vocês que 8 é o valor ideal, né? Abaixo disso. Entre 8 e 16 estão aí 99% dos meus pacientes. A maioria das pessoas tem alteração de homocisteína, que é um marcador que nós utilizamos para avaliar uma alteração da metilação do DNA e que depende basicamente do nosso sistema, né, que vai falhando com o tempo e que o complexo B atua de forma significativa, principalmente B12, B6. B6 eu vejo muita deficiência. E a gente repondo vitamina, a gente tem geralmente uma correção desses níveis de homocisteína. E a gente consegue mudar o que seriam 3 pontos lá na escala de Caprini, que a maioria dos cirurgiões e médicos ainda compreende que seria um valor imutável. A homocisteína está acima de 16, eu vou mandar para o hematologista, e aí ele tem um altíssimo risco de trombose, eu não vou operar esse paciente, e o paciente é fadado a não poder operar. Enquanto que a gente consegue sim mudar esses níveis, assim como de lipoproteína A, que na verdade aqui representa a oxidação do LDL. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Dos outros marcadores que compõem o inflamograma, a gente tem marcadores muito mais precoces. Eu tenho certeza que vocês os conhecem, interleucina 6, 10, TNF-alfa, vocês já ouviram falar pelo menos, mas talvez não entendam como a gente pode empregá-los por aqui. Eu tenho só meia hora, então não vai dar para a gente falar tudo sobre isso, mas no final vou fazer um convite para vocês. Aqui alguns artigos do que a gente tem hoje quando a gente pensa em segurança. Então, o que a gente tem de mais recente está aqui. Compartilhei com vocês, assim como tromboprofilaxia em cirurgia plástica. Aqui traz a escala de Caprini, que eu acabei de pontuar, fatores predisponentes e fatores relacionados ao que foi de exposição. Ao lado, um artigo da clínica Ivo Pitangui, que é basicamente o que a gente segue hoje, né? Qual é o protocolo, qual é a recomendação quando a gente avalia risco de trombose. Então, 1 ponto, baixo risco, moderado, 2 a 4 pontos, alto risco, 5 pontos. A maioria dos pacientes está aqui em alto risco. E daí, geralmente, a proposição vai ser meia elástica, compressão pneumática intermitente, deambulação precoce e ainda uso de heparina de baixo peso molecular ou outro anticoagulante. A gente já tem hoje via oral, né? O Xarelto. Eu não sei qual é a experiência de vocês aí na PUC, mas é para a gente pensar um pouquinho o que a gente tem hoje e o que eu vou propor. Eu estou compartilhando aqui com vocês alguns exames que eu pratico na minha rotina, olha só, bem diferente, quando a gente pensa em exame pré-operatório, hemograma, coagulograma, isso tudo aqui é de conhecimento de todos. Eu proponho sempre uma avaliação de B6, como eu disse, B6 geralmente está em níveis insuficientes, muito baixos, é muito difícil ver pacientes com níveis de B6 adequados. Ferro e ferritina, né, a maioria das pessoas também hoje apresenta uma deficiência de ferro e ferritina, e daí a gente tem que compreender que não é apenas por falta de consumo na alimentação, mas muito mais por dificuldade de absorção, quando a gente traz esse conceito de inflamação mais uma vez. Então, a inflamação crônica subclínica, ela se instala a partir de uma inflamação gastrointestinal. Eu começo a ter inflamação do sistema digestivo, principalmente por alimentação inflamatória, e a gente vai vendo um quadro de hiperpermeabilidade intestinal. Aquelas gap junctions que a gente tem em enterócitos, elas vão se perdendo, o intestino fica hiperpermeável e aquele fator ali que seria um agente agressor, que gera reação inflamatória em defesa, ele passa por essa nossa barreira intestinal e aí começa a se depositar em vários lugares do organismo, né, vários lugares do corpo, oferecendo a sintomatologia relacionada. Então, por exemplo, eu posso ter um imunocomplexo depositando em articulação, gerando dor articular. Eu proponho muitas vezes redução de consumo de glúten e esse paciente evolui
juntamente com o tratamento, com uma regressão dessa sintomatologia. Além disso, uma avaliação da parte tiroidiana, muito difícil também que a gente não veja alteração dessa função tiroidiana. Importante lembrar de T3 livre, que também não é algo que vocês vão ver com frequência em faculdade, mas que traz aqui a fisiologia, se a gente for lembrar, T3 livre é a formativa de hormônio e não o T4. Então não adianta eu dosar T4, T4 tá bom, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de conversão em T3. Então fica aí mais um conceito, talvez um pouco novo. A parte hormonal eu gosto de avaliar, porque muitas pacientes têm deficiências hormonais sexuais, que podem comprometer também esses sintomas. A parte de sorologia, fígado não custa nada. E serotonina eu gosto muito de pedir, porque paciente que tem serotonina baixa, geralmente níveis inferiores a 40, é um paciente que eu não opero. Paciente que geralmente tem ou ansiedade importante, ou um quadro depressivo, e isso mostra para mim uma dificuldade dela produzir serotonina por uma inflamação gastrointestinal mais uma vez. Então, intestino muito inflamado, não produz serotonina, é uma paciente que não tem prazer, não tem bem-estar, e no pós-operatório isso tende a piorar. E eu já tive casos de pacientes deprimindo no pós. Hoje eu trato esse intestino antes, para que a paciente fique feliz no pós-operatório e não insatisfeita. Essa parte de albumina aqui é muito raro que a gente tenha pacientes, né, com uma hipoalbuminemia, uma desnutrição, mas pode acontecer, então vale sempre avaliar. E o EAS, né, que geralmente está aí presente. O score inflamatório, então esse é o pedido, aqueles marcadores que eu passei para vocês. Inflamograma, esse seria o pedido completo. Lembrando aqui que o óxido nítrico traz a vasodilatação. Então, deficiência de óxido nítrico, um paciente que tem uma tendência maior a ter uma isquemia de retalho, um sofrimento vascular, e aí vale também pensar nessa correção. E aí os exames completos, né? O meu protocolo chama-se Healthy Plastic, de plástica saudável mesmo. E aí seria aqui o ideal, né? Seria o mundo perfeito para a gente avaliar o paciente. Esse aqui ficou fora de ordem, me desculpe, mas traz também complicações anestésicas. E aí, para a gente pensar em capacitação, eu trouxe um pouco do que eu faço hoje. Esse protocolo Health Plastic compreende manipulados. Como eu falei, eu trabalho com medicina integrativa. E daí a gente traz uma avaliação global do paciente, né, integrativa do paciente, mente, corpo e energia. E hoje, a proposta é eu tratar o paciente por 3 meses antes da cirurgia. Nem todo mundo tem esse tempo, mas se a gente pensar que cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente programa, né? Ninguém está fazendo cirurgia plástica de urgência, a gente poderia ter um paciente melhor preparado se a gente quer reduzir risco. Eu quero. E hoje eu não topo mais operar pacientes que não estão, não estou falando ideal, né? Porque eu acho que o ideal demora um pouco mais de tempo, mas com 3 meses eu consigo desinflamar e melhorar o estresse oxidativo do organismo desse paciente. Isso permite, portanto, uma melhor recuperação e um pós-operatório mais tranquilo. 3 meses, portanto, no pré e geralmente 30 dias no pós, para resgatar o que a cirurgia trouxe, o que o trauma endócrino metabólico trouxe para esse paciente. A gente resgata em 30 dias e depois desses 30 dias eu sigo tratando meus pacientes. Então, como eu trabalho não só com cirurgia, eu trabalho com medicina integrativa, geralmente eu trato a paciente antes de engravidar, durante a gestação, no pós-parto, opero, ela engravida de novo, a gente faz bioestimulador, trabalha outras possibilidades menos invasivas, e essa é a vida principalmente da mulher, né? A mulher tem vários momentos onde ela pode se interessar por realizar uma intervenção cirúrgica, ou mesmo que seja menor. E é importante que hoje a gente esteja atento para isso, porque as pessoas não têm tempo para se recuperar. Né? Se organizar para fazer uma cirurgia exige organização do lar, dos filhos, da mãe que vem para casa para ficar com os filhos e para que a gente consiga se recuperar, né? O blend cicatrizante, eu gosto muito de óleos essenciais. Então, é uma mistura de óleos essenciais que eu trabalho e uso na cicatrização. Resultados bem interessantes, muito melhor do que tudo que eu já trabalhei até então. Já usei vários ativos, aqueles fatores de crescimento tecidual, já usei rosa mosqueta demais, sem grandes resultados.
usei muito Cicaplast, enfim, usamos várias bases, né? Mas a gente geralmente trabalha muito nebacetim, mas hoje eu sou bastante contra qualquer uso de antibiótico, seja tópico ou sistêmico, quanto menos melhor. Cada vez que eu uso antibiótico, eu estou acabando com a minha flora. Então, se eu tenho um intestino com uma flora adequada, eu tenho uma pele também com flora adequada, e aí eu reduzo, por isso, o risco de infecção. Nesse blend, eu tenho melaleuca. O melaleuca é um óleo super interessante com relação à sua capacidade de bactericida, virucida, fungicida, além de ser um bom secativo. E aí os resultados com relação à cicatriz são muito interessantes. A gente trabalha ainda ozônio como uma terapia complementar. Muitas pessoas usam ozonioterapia já na cirurgia plástica, mas em geral com um olhar voltado apenas para a área operada, pensando muito mais em ferida, em risco de decência. Então, geralmente, o cirurgião traz a ozonioterapia junto com a câmara hiperbárica numa intervenção no pós-operatório, pensando em decências e feridas né, maiores de maiores dimensão. E daí acaba não vendo tanto o que o ozônio é capaz de fazer isoladamente. A gente utiliza hoje como protocolo pré-operatório esse trabalho do paciente pensando na forma sistêmica e, mais uma vez, intestinal, principalmente insuflação retal. E no pós-operatório, a gente traz mais uma vez a insuflação retal associada aos cuidados nas áreas operadas. A gente geralmente faz 2 sessões após, com melhora da oxigenação tecidual, equimoses e risco de isquemia quando a gente tem, né, no caso, principalmente retalhos. A soroterapia também é uma realidade que eu trabalho muito, e daí, para quem não conhece, é basicamente, ao invés de utilizar a suplementação via oral, fazê-la na veia. E daí a gente garante 100% daqueles ativos, daquela dose que eu administrei, já vai para a célula. Enquanto quando a gente trabalha via oral, se o paciente tem um intestino ainda fraco, leaky gut, que é o que a gente denomina, a gente não consegue absorver aquela dose que eu administrei. Então, um paciente vai usar 15 mil unidades de vitamina D, o outro também, um vai ter uma boa resposta, o outro nem tanto. Seria um exemplo, assim como a reposição de ferro da mesma forma. Quando a gente trabalha isso de forma endovenosa, a gente tem um resultado mais rápido, né, e efetivo. Então, hoje, a gente já sabe que os 3 meses que eu faço de manipulado, com 2 a 3 sessões de soroterapia, em 15 dias, esse paciente está pronto da mesma forma do que os 3 meses que eu trabalhei via oral. Isso acelera um pouco esse processo, porém, nem todo mundo tem acesso a essa possibilidade, principalmente cirurgiões não estão tão conectados com essa realidade, e daí é um conceito muito mais de ortomolecular e que a maioria dos médicos tradicionais ainda tem muito preconceito. Então, eu estou aqui esperando que vocês abram a mente e que seja uma possibilidade, que vocês comecem a ver a cirurgia plástica sob um outro olhar. Os cardápios são bem importantes, não tem como a gente falar de qualidade, de saúde, de cirurgia plástica de qualidade, sem falar de uma boa alimentação. A gente tem cardápios voltados para esse raciocínio, né, de desinflamação, ativos antioxidantes, assim como temos uma parceria com a Receitaria aqui de Goiânia, não sei se vocês também conhecem essa marca, essa empresa, e a gente fez já solução. O paciente fala, mas eu tenho que fazer esse detox, doutora, como é que eu vou fazer? Eu não posso comer pão, não posso comer o glúten, tenho que reduzir, vou comer o quê? Vai comer isso aqui, tá tudo pronto. Então, a gente tem cardápio de detoxificação, tem cardápio para pós-operatório, para paciente que não vai conseguir cozinhar, e daí ela tem lá 7 dias para ela já se organizar e receber em casa e ter como se alimentar com qualidade para a gente ter um melhor resultado. Além disso, esse cardápio Healthy Plastic foi adaptado para a gente utilizar dentro do Hospital Einstein. Eu opero no Hospital Einstein hoje e a gente conseguiu uma parceria com a equipe de nutrição de lá. Protocolamos esse cardápio para o pós-operatório imediato e um dos grandes segredos, né? O pulo do gato aí certamente está, além da alimentação anti-inflamatória e da redução, aliás, da restrição de alimentos inflamatórios nesse cardápio, nós temos o uso da glutamina, que está também no protocolo. A glutamina, ela previne ilho paralítico, previne náuseas e vômitos no pós-operatório e a energia para enterócito. Então, você tem um paciente que ficou 8 horas, 10 horas, né? Na verdade, 8 horas antes, mais o tempo da cirurgia, praticamente 24 horas aí que seja em jejum, eu tenho que oferecer um nutriente, um combustível para essas células voltarem a funcionar e voltarem a produzir secreção, né? Voltarem a ter peristalse, para a gente evitar gastroparesia, por exemplo. Então, a gente faz glutamina antes da primeira refeição do paciente no pós-operatório e a gente tem tido grande sucesso.
A gente não tem náusea, vômito, e vários cirurgiões já começaram a utilizar com um bom feedback. A ozonoterapia, eu queria trazer aqui só uma questão relacionada a um conceito, né, de que o CREMEGO, o CFM não reconhece a ozonoterapia para fins terapêuticos, apenas para fins experimentais no Brasil. A gente tem uma declaração de Madrid, que tem vários consensos, mas a gente sabe que existe evidência nível B para a gente utilizar ozônio em feridas infectadas, em feridas crônicas, para efeito antioxidante, para efeito anti-envelhecimento e para desbiose intestinal, que eu acabei de falar com vocês a respeito da alteração de flora. Fora isso, eu trabalho muito com tecnologia, certamente vocês também, né? Quanto mais jovem, mais tecnologia. E é uma tendência, a gente, com a pandemia, teve essa aceleração, né, da telemedicina. Hoje, o cirurgião ou o médico que não prescreve aplicativo, que não usa software, que não tem um atendimento interdisciplinar, vai ficar para trás. Eu trabalho, por exemplo, com o Memed, que é um sistema de prescrição eletrônica, que vai por SMS, a gente consegue compartilhar com o paciente, inclusive ele encontrar uma farmácia próxima de acordo com a prescrição que a gente estabelece. O MedX é o sistema de prontuários que nós utilizamos na nossa clínica, ele é um sistema já pronto para a gente conseguir fazer essa comunicação entre profissionais, além de termos lá a possibilidade de input de vários exames, resultados de laboratório, bioimpedância, fotos, enfim, e a gente consegue ter lá uma visão do paciente bem linear, né? Na verdade, o histórico dele todo lá dentro. Pipe Drive é uma outra possibilidade também para acompanhamento de paciente. Aplicativo prescreveu bastante, principalmente o Clue, que é para ciclo menstrual. Esse aplicativo autocuidado é meu, da minha clínica, e eu invisto em inovação há 4 anos. Já trabalhei com startup, a gente conseguiu a gente passou numa seleção da FAPEG para desenvolver um software. Começamos a trabalhar nessa parte, nessa área, é bem incrível, bem interessante o que a gente tem de tendência, que é a autorresponsabilidade. Então, um paciente que não sabe se cuidar, né, ele vai morrer, porque ninguém vai poder cuidar dele, a saúde, o governo não vai cuidar da gente com relação à saúde, somos nós os próprios responsáveis pela nossa saúde. E a gente desenvolveu esse aplicativo para, eu até convido vocês a baixar, vou compartilhar já, é gratuito, também para oferecer suporte para o paciente dos outros cirurgiões que desconhecem ainda essas informações que eu acabei de compartilhar com vocês. O Headspace também é super interessante, pensando em meditação, já que a gente está falando de medicina integrativa, né? Não adianta uma paciente insone, ela não vai estar bem, o eixo hormonal dela vai estar alterado, a gente vai ter comprometimento da parte de cortisol, e isso muda bastante a recuperação pós-operatória também. O aplicativo, basicamente, é essa interface, a gente hoje trabalha com a soroterapia, sendo possível de agendar diretamente por aqui, e aqui em Corpo, Mente e Energia nós vamos ter vários artigos dos profissionais da nossa clínica, trazendo suporte, além de planner, receitas, e-book, de compras, enfim. Temos cursos também, e aqui na página, na barra do menu, abre esses formulários. E eu compartilhei com vocês que a gente trabalha o formulário de histórico pessoal, depois eu convido vocês todos a preencher para conhecer um pouco mais sobre essa avaliação, que traz ali primeiro os hábitos de vida do paciente, e esse formulário de autoavaliação, ele traz a percepção do paciente a respeito dos sinais e sintomas, para ele entender, não estou saudável, como é que eu quero operar, e a gente poder trabalhar em cima dessas queixas individualmente. Os outros formulários, aqui o Medo da Plástica traz a escala de Caprini, para a gente conseguir fazer uma avaliação já e o paciente poder perceber isso, e os outros eu já comentei com vocês, hierarquia das necessidades, a autoimagem também bastante significativa em cirurgia plástica. Alguns desses links estão aqui inativos essa semana, a gente está fazendo uma atualização, então nem tudo pode abrir, tá? E aí é só baixar gratuitamente, e a nossa ideia é fomentar hábitos melhores. Então, respirar fundo, beber água, evitar doce, é a nossa ideia para favorecer a melhora de hábito dos pacientes e a saúde dos mesmos. E eu finalizo a aula, porque eu já falei bastante, trazendo, aliás, esse convite. Estou lançando no próximo dia 16 ao dia 18, esse evento A Nova Plástica, onde eu vou trazer, né, muito mais informações. Basicamente, dei um briefing aqui para vocês. Vocês são meus convidados. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, compartilhar aí meu Instagram,
o Instagram da minha clínica e o contato, e também contar que a gente está esse ano abrindo vagas para estágio também para cirurgia plástica. Nós temos estágio de nutrição, nós trabalhamos com nutricionistas, né, com estudantes de nutrição há 5 anos, já passaram por nós mais de 20 nutricionistas, aspirantes a nutricionistas, e elas saem de lá com essa visão do que é retenção, do que é manobra do colchão da água, do que é inflamação, trabalhando de forma mais fácil, né, a cirurgia plástica, quando a gente pensa que, na maioria das vezes, quem vai conseguir emagrecer e trabalhar a paciente para depois operar é a nutricionista, né? Mas o cirurgião, eu espero, e os médicos, espero que eles tenham com o tempo acesso a essa informação e comecem a implementar a medicina integrativa associada à nutrição funcional para que a gente tenha o atendimento ideal. Acho que é isso. Boa noite, doutora, tudo bem? Aqui é a Boa Bruna. noite. Eu estou falando Tudo bem. pela Ana Carla porque ela estava com dificuldades no microfone, mas eu queria te agradecer muito pela aula, que foi, assim, espetacular. Eu acho que eu posso falar por qualquer um aqui. Foi realmente muito esclarecedora mesmo, muito interessante. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu recebi algumas dúvidas, Bruna. A Ana Carla tinha me passado, e daí a gente pode falar sobre elas, ou então depois também eu posso mandar mais coisas para vocês. Só te interrompendo só um minutinho, é porque eu acho que a Tem nossa tempo, reunião né? tá acabando o tempo. Então, caso ela caia, a gente vai abrir outra reunião rapidinho. Tudo bem. Então, estou tentando encontrar aqui para onde foram essas dúvidas. Achei. Então, as dúvidas que eu recebi foram as seguintes. Conceito de estar inflamado, eu acho que eu expliquei um pouco, né, sobre o que é estar inflamado. Talvez depois de preencher os links vocês consigam observar que vocês também devem estar. Estudante de medicina é um ser inflamado. Imagine quando entrarem na residência. Segunda pergunta, só através de hábitos eu atinjo a desinflamação ou existem casos de uso de medicamentos? Quais são eles? Então, hábito certamente primeira coisa é a nutrição, né? Certamente com uma melhora da nutrição, a gente consegue desinflamar. A nutricionista vai muito nesse ponto, trabalha intestino, né? A gente tem duas nutricionistas na nossa clínica e elas trabalham bastante o paciente nesse sentido e geralmente encaminham o paciente para mim muito quando precisa trabalhar a parte hormonal. E aí, suplementos que eu comentei com vocês, o protocolo trabalha exatamente suplementos para essa finalidade. Então, vitamina D, glutamina, probiótico, ômega 3, ativos antioxidantes como zinco, selênio, vitamina E, né, quercetina, a gente trabalha muito no pré também. E de desinflamação, geralmente cojoélia, cúrcuma, vocês já devem ter ouvido falar. Então, tem alguns ativos que a gente pode lançar mão. Terceira pergunta, a cirurgia plástica saudável permeia também a ideia de não operar o desnecessário, certo? Poderia falar a respeito? Nossa, com certeza, né, gente? Não operar o desnecessário. Eu tenho muitos casos de pacientes que vão evoluindo, eu mudo de abdominoplastia para lipoaspiração. Né? Ou então a gente vai reduzindo bastante a quantidade de áreas que podem ser operadas, a gente faz uma cirurgia de menor porte, é muito melhor para o paciente e para a gente. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a gente, antes de tudo, é médico, né? E não simplesmente operador. Eu espero que vocês não queiram fazer cirurgia plástica para apenas operar. Eu ouço muito isso dos meus colegas, né? Thaís, eu sou cirurgião, eu não vou ficar em consultório conversando com o paciente, mas isso vem mudando. O paciente mudou, né, bastante a necessidade dele. Ele quer estabelecer uma boa relação médico-paciente, que seja de confiança e não apenas porque aquele cirurgião opera bem. Qual o critério utilizado para saber se o paciente possui condições psicológicas para passar por um procedimento cirúrgico? Então, comentei um pouquinho sobre isso, né? A gente tem tanto a avaliação psicológica, essa questão da autoimagem, a avaliação com relação à serotonina, que eu comentei aqui, ansiedade e depressão. Então, sem dúvida, é importante. Nós temos psicólogo também na equipe, mas, primeira coisa, tratar intestino. Geralmente, o paciente já melhora a parte psicológica. A cirurgia plástica acaba sendo um procedimento multiprofissional. Quais profissões são necessárias no pré, pós e durante a cirurgia? Antes da cirurgia, eu, sem dúvida, trabalho com nutricionista. Não é de imediato, o primeiro passo para o paciente esses cardápios, para ele tentar se adaptar, e daí vai acabar já já. E daí, depois, a fisioterapeuta, né? A gente pode trazer junto a psicóloga, sem dúvida, mas eu não faria hoje uma cirurgia sem avaliar esse contexto metabólico e hormonal do paciente.